2 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 359 Nível 23 Trovões Celestiais e Magnetismo Terrestre Fang Xingjian podia sentir vagamente cada pedaço de sua carne em todo o corpo, bem como as várias substâncias físicas do mundo, seja a terra, paredes, móveis ou até comida. Ele podia sentir as partículas extremamente diminutas que formavam todas as substâncias materiais. Depois disso, ele pôde sentir a inquietação, a aura e as forças dos trovões celestiais e do magnetismo terrestre que eles estavam transmitindo. Isso fez com que as partículas se conectassem e tomassem forma física. Moléculas de eletromagnetismo. Fang Xingjian não tinha certeza. Com sua taxa de sincronização de éter em 40%, ele só podia sentir vagamente os poderes dos trovões celestiais e do magnetismo terrestre. Ele não podia realmente controlá-los nos mínimos detalhes. No entanto, independentemente disso, ser capaz de sentir as forças dos trovões celestiais e do magnetismo terrestre, que formavam a base das substâncias físicas, significaria que Fang Xingjian havia entrado em uma nova fase. Ele não apenas poderia avançar para o nível 23, mas também poderia aproveitar os poderes dos raios para aumentar os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre sua carne, fazendo com que as moléculas que formavam seu corpo se tornassem mais compactas e resistentes. A robustez de seu corpo foi grandemente reforçada e as funcionalidades de seu corpo foram aumentadas indiretamente. No entanto, agora, ele estava sentindo uma inquietação sem fim. O mundo inteiro parecia estar pulando e tremendo. Todos os objetos materiais foram divididos em incontáveis porções minúsculas, e se ele concentrasse sua concentração ali, parecia que ele seria capaz de vê-los com ampliações incessantes. Esse sentimento fez Fang Xingjian se sentir extremamente terrível. Ele sentiu como se não pudesse ver nada claramente, e tudo era apenas um borrão. Mais e mais informações em seu cérebro estavam sendo bloqueadas. Esta era claramente outra barreira celestial. Fang Xingjian não teve escolha a não ser passar um dia inteiro para se acostumar com esse sentimento e tentar filtrar as informações. Quanto à recém-sintetizada espada de demolição prodigiosa, era outra técnica de espada incrível. Ao contrário da formação de espadas fenômenos, a espada de demolição prodigiosa existia para destruir. Traria uma destruição completa, destruindo tudo no mundo. De acordo com as lendas, todo o mundo milagroso foi feito das 4 forças da terra: água, fogo e vento. A técnica da espada do raio, a espada deslocadora da montanha, a formação da espada aquática e espadas sem luz representavam cada uma dessas forças. A espada de demolição prodigiosa foi aquela que combinou as forças da terra, água, fogo e vento, e as transformou em luz de espada de demolição para destruir tudo no mundo. Teoricamente, quantos fluxos de luz de espada de demolição uma pessoa poderia criar durante a batalha determinaria a quantidade de substância física que a pessoa poderia destruir. Com isso e a incessante moderação de seus atributos de Fang Xingjian, sua janela de estatísticas se tornou: nome Fang Xingjian 17 anos ocupação soberano da espada celestial nível 23 força 128 mais 9 agilidade 220 mais 9 reação 117 resistência 94 flexibilidade 93 taxa de sincronização de éter 40% Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 9 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40. Nível 40 nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, formação de espada de luz Zenith nível 40. Ondulações da espada de éter, nível 4 arte divina do éter, espada de demolição prodigiosa de nível 40. Intenção da espada da evolução do céu especializações, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única, furtividade elementar, intenção de espada incomparável nível 1 ossos da espada, caminho sem espada, sentido da espada das trevas, impressão da espada celestial ondas nível 3 prodigiosos poderes divinos astrais ondas método de cultivo mental nível 6 espada universal dominância lunisolar potencial aumento de 30.000 pontos, dia. 3 dias depois,
No primeiro estágio do Palácio das Técnicas de Matar das Artes da Espada, 3 cavaleiros realizaram a técnica da espada do raio simultaneamente. Um cheiro de queimado surgiu no ar. Então faíscas de eletricidade densamente compactadas apareceram e então se extinguiram continuamente no corredor. Muitos raios brancos atingiram Fang Xingjian que estava no meio do salão. Os raios eram como martelos, treinando repetidamente o corpo físico de Fang Xingjian. Eles trataram o corpo de Fang Xingjian como aço bem temperado, batendo nele e tornando-o cada vez mais compacto e forte. As pessoas que executavam a técnica da espada do raio eram naturalmente os 2 alunos, que Fang Xingjian conheceu há mais de um mês quando ele limpou o palco, e Duolun, que era o guardião desse estágio. No momento, a técnica da espada trovejante de nível 15 de Duolun foi desencadeada com toda a sua proeza. Cada postura que Duolun fazia era acompanhada por raios brancos escaldantes, cada um deles parecendo ser tão brilhante quanto mais de 10.000 lâmpadas. O ar se distorceu com o calor escaldante e a terra começou a derreter. Os raios atingiram o corpo de Fang Xingjian, mas não causaram nenhum impacto. Este Fang Xingjian. Minha técnica da espada do raio invoca raios, e até mesmo uma arma divina superior sofreria danos se fosse atacada assim. Pensar que a parte de seu corpo, que ele havia deixado desprotegido pela armadura de aniquilação do abismo celestial, não sofreu um único arranhão. Quão poderosos são os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre de seu corpo físico? Duolun foi especialmente convidado por Fang Xingjian para realizar a técnica da espada do raio para ajudar Fang Xingjian a cultivar seu corpo físico. O que ele não sabia era que Fang Xingjian havia confiado nos poderes das impressões místicas para mudar sua aptidão mais uma vez, parecendo ainda mais engenhoso do que antes. O status atual de Fang Xingjian era completamente diferente de seu status anterior. Ele se tornou um personagem que era popular com todos. Claro, Duolun não iria menosprezá-lo como ele fez quando se conheceram. No entanto, ele não esperava que Fang Xingjian, que havia apenas começado a cultivar os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre de seu corpo físico, já pudesse suportar um nível tão alto de dano. Fang Xingjian estava imerso na alegria de sentir seu corpo físico melhorar rapidamente. Ele sentiu que cada partícula de seu corpo estava pulando e dançando, exalando sentimentos de grande felicidade. Com sua taxa de sincronização de éter em 40%, ele podia sentir fracamente as inúmeras partículas minúsculas que formavam substâncias físicas. Ele também podia sentir os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre as partículas. No entanto, os sentidos que ele ganhou com uma taxa de sincronização de 40% eram muito fracos. Fang Xingjian não foi capaz de controlar as partículas ou os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre nos mínimos detalhes. No entanto, apenas absorvendo os raios que o atingiram, ele poderia fortalecer os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre em seu corpo, o que aumenta as forças entre essas partículas e torna seu corpo cada vez mais compacto. Isso significava que era possível fortalecer ainda mais o corpo de Fang Xingjian e gradualmente se tornar como Hakusazi, impenetrável por armas, fogo e água. O corpo de Fang Xingjian estava começando a se tornar extraordinário. Ele podia sentir que cada pedaço de sua carne estava ficando forte, e as forças entre as partículas continuavam a se fortalecer, tornando-se cada vez mais compactas. Fang Xingjian estava se sentindo extremamente feliz. Sob os olhares surpresos dos 3 cavaleiros otorgados, Fang Xingjian saltou, e uma grande força de atração veio de seu corpo. Os relâmpagos ao redor eram como pequenas cobras elétricas, sendo rapidamente absorvidas por seu corpo. Nesse instante, todos os raios e relâmpagos no salão desapareceram. Fang Xingjian podia sentir uma forte sensação de inchaço em seu corpo. Quando um longo apito soou, seu corpo tremeu. A força que explodiu de seu corpo começou a comprimir o ar, criando um tufão e sons de papa quando atingiu as paredes. Sentindo o progresso de seu corpo físico, Fang Xingjian sorriu e disse: "Já atingi os limites por hoje. Obrigado a todos." Duolun sorriu e disse: "Estas são coisas que devemos fazer. Xingjian, neste momento, você é o pilar da nossa academia. Com suas habilidades, você deve até poder participar da seleção nacional no próximo ano." Claro, Duolun estava apenas tentando ser educado. Nesse momento,
Robert correu de longe e disse, Xingjian, todas as coisas foram reunidas. Os olhos de Fang Xingjian se iluminaram. Meio mês se passou, e os royalties que ele recebeu pela técnica da espada do renascimento continuaram a aumentar, ultrapassando a quantia de 400,00 de ouro. Robert finalmente conseguiu terminar de reunir os materiais necessários para o segundo nível das impressões místicas. Pensando nos efeitos desafiadores que as estampas místicas poderiam trazer para sua aptidão, Fang Xingjian vestiu roupas de treinamento. Então ele puxou Robert junto com ele enquanto se dirigia para a Terra Sagrada. O primeiro príncipe iria atingir o nível divino em breve. Então, Fang Xingjian naturalmente não desistiria de nenhum meio que ele pudesse usar para aumentar a velocidade de seu cultivo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 360 Verificando e aceitando os materiais, Fang Xingjian voltou para a Terra Sagrada, olhou para as poucas caixas de materiais que ele havia colocado em suas mãos e abriu um sorriso satisfeito. Metal astral antigo. Reza a lenda que quando ainda havia estrelas no céu, meteoros caíam no chão e esse é o metal de lá. É extraordinariamente resistente e, depois de tomar forma, é difícil de destruir. Esta pequena quantia já vale mais de 50.000 ouro. O veneno da rainha-aranha de 9 cores, uma fera feroz de nível 29. Ele pode corroer diretamente o corpo de um cavaleiro outorgado. Ele pode ser usado para refinar a medicina de resistência ao veneno, dando ao consumidor uma poderosa especialidade que fornece resistência ao veneno. Vale 20.000 de ouro. Enquanto Fang Xingjian verificava as mercadorias uma a uma, ele perguntou, você as comprou em segredo e não revelou meu nome, certo? Ele não tinha planejado expor a existência das gravuras místicas, bem como a lista de materiais necessários. Não se preocupe, Xingjian. Eu os comprei em diferentes locais em quantidades diferentes. Eu definitivamente não revelei sua identidade. E tem isso. Fang Xingjian tirou uma caixa, revelando uma pedra misteriosa que exalava impressões brancas continuamente. Esta é a essência geomagnética. Ele foi enterrado no subsolo por mais de 1000 anos e contém inúmeras forças de geomagnetismo. Depois de consumi-lo, mesmo lâminas e lanças comuns não serão capazes de machucá-lo. Será como se você tivesse refinado seu corpo com trovões celestiais e magnetismo terrestre antecipadamente. É também a coisa mais cara desta vez, custando 90.000 ouro. Isso mesmo. Robert olhou para este item com inveja. Se ele pudesse pegar essa essência geomagnética, ele seria capaz de se tornar um especialista de alto nível entre os cavaleiros. Mesmo as armas divinas inferiores comuns seriam capazes de perfurar sua pele, mas não sua carne. Fang Xingjian verificou os itens com satisfação. No entanto, no momento seguinte, ele franziu a testa. A mão que ele usou para pegar a essência geomagnética se apertou levemente, e a essência se quebrou em mais de 10 fragmentos. Roberto ficou chocado. Xingjian, o que há de errado? É falso. Uma sugestão de intenção assassina brilhou nos olhos de Fang Xingjian. Alguém acabou de canalizar forças geomagnéticas para isso. Apenas um especialista em nível de cavaleiro conferido seria capaz de fazer algo como eles. HMPH, 90.000 de ouro foram engolidos assim. 90.000 de ouro. Isso era quanto uma academia da prefeitura gastava em um ano. Essa quantia de dinheiro permitiria a uma pessoa comprar algumas centenas de casas. Se usado em um cavaleiro, poderia nutrir o indivíduo ou até atingir os picos de um cavaleiro, quando eles teriam atributos de mais de 100 pontos. No entanto, alguém usou um falso bem para enganar Fang Xingjian dessa quantia de dinheiro. Como ele poderia não estar com raiva? Robert também ficou chocado. Com medo de que Fang Xingjian entendesse mal, ele disse, eu irei para a casa do vendedor imediatamente. Eles estão situados no mercado de minério a leste da Great Eastern City. Espere, Fang Xingjian parou Robert e disse, este é um truque de um cavaleiro outorgado. De que adianta você ir? Robert baixou a cabeça envergonhado. Fang Xingjian continuou, você escondeu sua identidade. Eles devem ter visto que seu cultivo não é alto e que você não tem apoios fortes. Assim, eles decidiram enganá-lo. Se você fosse lá diretamente, poderia acabar sendo acusado. Fang Xingjian não pôde deixar de franzir a testa. Ele não tinha nenhum subordinado forte sob ele. O único que era um cavaleiro outorgado era Zhou Xingwen,
que havia ido ao norte para discutir as autorizações para a técnica da espada do Renascimento. Agora, além do próprio Fang Xingjian, não havia outros cavaleiros outorgados. Balançando a cabeça, Fang Xingjian disse calmamente: "Eu vou com você." Com isso, ele agarrou o pescoço de Robert e levantou o homem de 3 metros de altura como uma galinha. Com alguns flases, eles deixaram a terra sagrada e apareceram do lado de fora da academia. Robert só viu luzes piscando diante de seus olhos e, quando pararam, ele estava vendo estrelas. Seu coração batia tão rápido que parecia que ia pular a qualquer momento. Fang Xingjian disse indiferente: "Aponte o caminho." Robert apontou com o dedo trêmulo. Então, no momento seguinte, seu corpo tremeu furiosamente novamente quando Fang Xingjian o agarrou pelo pescoço e saiu correndo. Não muito tempo depois, uma cidade animada apareceu diante de Fang Xingjian. A cidade ficava a cerca de 10 quilômetros da Great Eastern City e era chamada de Eron-Oriton. No passado, era conhecida por produzir minério de ferro. Portanto, as minas foram esgotadas, mas a cidade não caiu em ruínas. Pelo contrário, eles se tornaram um mercado bem conhecido de minérios perto da Great Eastern City. Com a liderança de Robert, Fang Xingjian chegou à maior loja da cidade. Um vendedor sorriu e se aproximou, perguntando: "O que você está procurando?" "Nossa loja, The Golden Corner, é a maior comerciante de materiais de Eron-Oriton. De ferros de meteoritos de alta qualidade e orvalho celestial a minérios comuns de cobre e prata, temos tudo aqui." Robert disse com raiva: "Eu vim aqui para comprar sua essência geomagnética há 2 dias. O que me foi dado era falso. Você já esqueceu? Essência geomagnética. Custou 90 mil de ouro, e vocês me enganaram assim. Esta loja é realmente de coração negro." Ao ouvir as palavras de Robert, o semblante do balconista mudou. Os poucos homens que conversavam alegremente à distância também olhavam em sua direção com olhares de advertência. Robert estava vestindo seu traje de cavaleiro, enquanto Fang Xingjian ainda estava vestindo suas roupas brancas de treinamento desde que ele saiu logo após o treinamento no Palácio das Técnicas de Matança mais cedo. Além disso, Fang Xingjian parecia muito jovem, então todos pensaram que ele era apenas o seguidor de Robert. Então, enquanto Robert gritava, mais e mais pessoas se aglomeravam. Quando um ancião viu a cena de Robert gritando, ele se aproximou e aconselhou: "Jovem, não fique tão ansioso. Se houver alguma coisa, é só falar. O Golden Corner não é um lugar onde você cria problemas." Robert disse furiosamente: "Eles me enganaram com 90 mil de ouro. Eu nem tenho permissão para gritar." O ancião balançou a cabeça e suspirou: "Suspiro. Os jovens de hoje em dia não podem nem tolerar pequenas coisas. Pequenos assuntos." Robert apontou para o ancião e gritou: "O dinheiro não é seu. Claro, você pode fingir ser generoso. Se você fosse o único a perder os 90 mil de ouro, provavelmente ficaria com tanta raiva que morreria." O ancião ficou tão zangado que estremeceu. Ele encarou Robert ferozmente por um tempo. Então ele se virou e saiu, com uma expressão que dizia que Robert era um jovem que não valia a pena ensinar. Vendo que mais e mais pessoas se reuniram ao redor, os poucos homens, assim como o vendedor, se aproximaram. Eles cercaram Robert e Fang Xingjian, dizendo: "É melhor vocês dois pararem de vomitar lixo. Todas as coisas que nossa loja vende são autênticas, e nunca lhe vendemos algo assim. Vocês dois devem estar aqui para nos enganar. Se você tiver algum problema, entre e espere nosso chefe chegar antes de conversarmos. Não fique na loja e afete nossos negócios." Apesar dos olhares ferozes dos funcionários da loja, e Robert não os temia, pois ele próprio era um cavaleiro. No entanto, ele lembrou que Fang Xingjian havia dito sobre como a outra parte tinha os cavaleiros da outorga apoiando-os. Isso fez com que Robert olhasse para Fang Xingjian com alguma hesitação. Fang Xingjian, no entanto, encontrou uma cadeira e sentou-se enquanto dizia friamente: "Podemos conversar aqui mesmo. Traga seu chefe aqui em 5 minutos. Se ele não fizer isso, ele pode esquecer de manter esta loja." "Ah, rapaz, você está parecendo muito arrogante." Um dos balconistas olhou para Fang Xingjian e depois para Robert e disse: "Você realmente não sabe o que é bom para você. Aconselho a sair rapidamente. Caso contrário, quando nosso chefe chegar, as coisas não serão tão simples." Eles eram apenas assistentes de loja,
e sua força estava no nível de aprendizes de cavaleiros. Não havia como eles se atreverem a levantar as mãos contra um cavaleiro como Robert. No entanto, vendo que Fang Xingjian tinha mais ou menos a idade deles e ainda agindo tão arrogante, os dois homens fortes se aproximaram e tentaram empurrar Fang Xingjian. No entanto, eles tinham acabado de estender as mãos quando dois estrondos altos soaram. Os dois homens fortes foram lançados voando, depois rolaram no chão, soltando gritos terríveis. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 361 Falsificado ossos. Meus ossos estão esmagados. No momento em que Fang Xingjian entrou em ação, todos ficaram imediatamente surpresos. Ele tem coragem de ousar levantar as mãos aqui. Este deve ser um bom show. Vendo que Fang Xingjian conseguiu aleijar os dois homens fortes com apenas 2 chutes, nenhum dos assistentes da loja se atreveu a fazer nada. No entanto, eles estavam olhando para Fang Xingjian e Robert como se fossem homens mortos andando. O velho que se aproximou para persuadi-los balançou a cabeça e disse: "Puxa, os jovens de hoje em dia são muito agressivos e nem sabem mostrar simpatia, causando problemas na entrada da loja de alguém. Você não está apenas tentando destruir os negócios." Robert viu a leve carranca de Fang Xingjian e imediatamente se destacou e repreendeu: "HMPH, seu velho tolo sem vergonha. Quem é você para ser tão generoso com o nosso dinheiro? Eu pedi para você ir embora, mas você não vai fazer isso, certo?" Com isso, ele ativou seu campo de força reduzido, dando um tapa no velho no ar. A boca do último estava cheia de sangue, então ele rapidamente se escondeu atrás da multidão, como se esperasse para ver o Fang Xingjian e Robert aprendendo tem uma lição mais tarde. Um dos balconistas saiu da loja, obviamente para informar seu chefe. Mais e mais pessoas se juntaram à multidão ao seu redor, conversando entre si esperando para assistir a um bom show. O Canto Dourado pertence a Gus. Ouvi dizer que seu irmão mais velho é um cavaleiro outorgado. Suspiro. É melhor vocês dois saírem rapidamente. Até a proprietária, a própria Gus, alcançou o auge entre os cavaleiros. Quando ela vier, vocês dois não poderão escapar. Como o dinheiro pode ser mais importante que suas vidas. Vocês dois também têm culpa. Por que você não verificou o histórico da loja antes de fazer sua compra? Ficou claro que não era a primeira vez que o Canto Dourado agia como um tirano na cidade do minério de ferro. O dono da loja, Gus, costumava confiar no poder e na influência de seu irmão para intimidar alguns clientes e enganá-los. No entanto, Gus também tinha um olhar perspicaz e não tentava ofender as pessoas que tinham um apoio poderoso. Desta vez, ela achou Robert desconhecido, já que ele não parecia ser um local. Depois de conversar com ele, ela achou que Robert não parecia ter nenhum tipo de apoio influente e decidiu fazer isso. Além disso, esta não foi a primeira vez que ela fez falsificações. Se a outra parte não tivesse conseguido um cavaleiro outorgado para verificar com sua percepção do céu, então seria impossível para eles detectá-lo. Ela havia feito algo semelhante para roubar o dinheiro das pessoas várias vezes. Mesmo que surgissem problemas, seu irmão mais velho a ajudaria e resolveria o problema. Gradualmente, ela se tornou cada vez mais ultrajante. Não muito tempo depois, um total de 5 cavaleiros trouxeram seus cajados, levando 40 a 50 aprendizes de cavaleiros ao local. Eles assustaram muitos dos membros da multidão enquanto cercavam Fang Xingjian e Robert. A pessoa na liderança era o dono da loja, Gus. Ela era uma garota forte e musculosa com mais de 1,9 metros de altura, seu rosto redondo e gordo. Quando ela viu Fang Xingjian e Robert, ela os encarou ferozmente. No entanto, tendo ganhado a vida na cidade do minério de ferro por tantos anos, ela tinha um olhar bastante perspicaz. Embora Fang Xingjian parecesse ser escandalosamente jovem, sua calma definitivamente não era uma fachada. Portanto, ela tentou sondar um pouco. Senhores, deve haver um mal-entendido no que diz respeito à essência geomagnética. Se houver algum problema, vamos entrar e conversar. Fang Xingjian lançou um olhar frio para os cavaleiros atrás do dono da loja Gus e disse calmamente: "Vamos conversar aqui. Já que você me enganou com 90 mil de ouro, você pode me pagar de volta com 120 mil de ouro." Era verdade que a Great Eastern City era agora mais próspera do que Kist. Havia um cavaleiro conferido em um mero centro de comércio de minérios e materiais, e um que poderia facilmente chamar 5 cavaleiros assim.
Quando Gus ouviu o tom implacável de Fang Xingjian, suas sobrancelhas se contraíram um pouco, como se a intenção de matar estivesse surgindo nas profundezas de seus olhos. No entanto, ela se conteve e primeiro trouxe seu passado. Esta pedra geomagnética foi algo que meu irmão trouxe do departamento de Minas da região do Grande Oeste. Ele é o vice-chefe lá e não poderia ter cometido um erro. Posso perguntar de onde você é? Deve ter havido um problema com a avaliação. Essa essência geomagnética só pode ser verificada por um cavaleiro outorgado. Enquanto ela declarava seus antecedentes, ela também estava tentando sondar os deles. No entanto, Fang Xingjian não prestou atenção em suas sondagens. Ele apenas respondeu diretamente: estarei esperando aqui e lhe darei meia hora. Se eu ainda não vir o dinheiro quando o tempo acabar, vou derrubar sua loja e levar as coisas para dentro como compensação. Sentindo que a outra parte não estava disposta a compartilhar sua identidade ao mesmo tempo em que falava com um tom áspero e implacável, o dono da loja Gus não se atreveu a fazer nada. Sua impressão de pessoas que se atreveriam a falar assim era equivalente à segunda geração de grandes aristocratas em Great Eastern City. Só essas pessoas seriam tão arrogantes e dominadoras. Nesse momento, outro jovem atrás do dono da loja Gus saiu. Este jovem tinha cabelos castanhos encaracolados e o olhar que ele lançou para Fang Xingjian foi extremamente desconfortável. Ele disse: amigo, não vamos exagerar. Não exagere. Este jovem se chamava Roslin e seu pai era o assistente do governador da região do Grande Oeste, um cavaleiro conferido, bem como um subordinado próximo do governador David. Sua posição não era muito alta, mas ele ainda era alguém que ninguém na região do Grande Oeste ousaria menosprezar. Afinal, essa pessoa conseguiu falar com a pessoa mais importante da região do Great Eastern. Quem ousaria ofendê-lo? Era também por isso que Roslin se considerava muito bem. Hoje, ele havia sido convidado por seu ex-colega de classe para a cidade do minério de ferro porque Gus queria que ele se juntasse ao negócio dela de lidar com minérios. Agora mesmo, Gus também o havia ajudado a apoiá-la. Sou Roslin, amigo de Gus. É pedir demais que ela prepare o dinheiro em meia hora. Acho melhor entrarmos e ter uma boa conversa. A essência geomagnética é boa, mas se não se pode avaliá-la, ainda é possível vê-la como uma falsificação. Por que você não os traz aqui e vamos dar uma olhada neles? Roslin queria aparentemente trazer justiça ao cenário, ao mesmo tempo em que mencionava discretamente sua própria identidade. No entanto, Fang Xingjian lançou-lhe um olhar e calmamente respondeu: você vai pagar os 120 mil de ouro por ela. Se não, então você não pode dizer nada. Roslin foi colocada em uma situação ruim. Como filho do assistente da Great Eastern Region, além dos personagens de primeira linha da Great Eastern Region, quando ele já foi colocado em uma situação tão ruim, seu caráter de filho perdulário brilhou. Ele ignorou os sinais de Gus e falou depois de bufar friamente: rapaz, você realmente acha que é alguma coisa só porque mostramos alguma cortesia? Você verificou os antecedentes da cidade do minério de ferro. Como você ousa criar problemas aqui? Fang Xingjian não se incomodou com ele, e com um tapa de cima, ele golpeou Roslin como uma mosca. Roslin caiu no chão, seus membros esticados. Ele estava prestes a levantar a cabeça quando Fang Xingjian pisou sobre ele, empurrando a cabeça inteira do jovem no cimento. Olhando para os olhos e bochechas vermelhas de Roslin, Gus suspirou para si mesma. Isso foi uma grande humilhação e Roslin definitivamente faria tudo para se vingar. Ela sentiu que Roslin era muito imprudente, e que o jovem que eles estavam enfrentando era ainda mais cruel do que parecia. Naquele momento, ela se arrependeu um pouco de ter trazido Roslin para apoio adicional. Roslin lutou loucamente, socando consecutivamente a perna que estava descendo em sua cabeça. No entanto, ele sentiu que a perna de Fang Xingjian era como um pilar celestial, não mostrando nenhuma reação. Pelo contrário, enquanto estrondos altos continuavam soando, foram seus punhos que começaram a doer. A outra parte era poderosa o suficiente para tornar sua cabeça incapaz de se mexer. Ele gritou furiosamente: Gus, você só vai assistir, desse jeito. Uma sugestão de hesitação brilhou no rosto de Gus do Canto Dourado. Seus dois pequenos olhos semicerrados como os de um crocodilo. Ela sabia que era hora de ela escolher seu lado. Ela pensou um pouco. Ela conheceu todos os indivíduos de primeira geração em Great Eastern City.
Fang Xingjian definitivamente não estava entre eles. E o pai de Roslin era assistente do governador, e alguém que poderia ser definido como uma pessoa que serviu a um, mas que era o senhor de muitos. Além disso, se ela não salvasse Roslin, não apenas Fang Xingjian não agradeceria, Roslin também a odiaria. Parecia não haver mais nada a dizer. Gus acenou com a mão e disse: todo mundo, ataque. E pensar que eles ousaram procurar encrencar no Canto Dourado. Quebre suas pernas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 362. Espere. Robert olhou para os três cavaleiros correndo em sua direção e por dentro soltou um suspiro de alívio. Se eles lutassem mano a mano, essas pessoas provavelmente não seriam páreo para ele. No entanto, com todos os três atacando juntos, eles seriam capazes de suprimi-lo. Quando ele pensou nisso, ele ficou grato por ter se reunido com Fang Xingjian. Se ele viesse sozinho, não só seria incapaz de recuperar os 90 mil de ouro, mas também levaria uma surra. Fang Xingjian lançou um olhar frio para os três cavaleiros e deu um soco no espaço. Embora fosse uma força de punho, foi transformada em força de espada por seus ossos de espada. Eles atravessaram o céu como espadas longas, cortando o ar e cortando três ondas de choque aéreas que se transformaram em três correntes de força de espada. Grunhidos consecutivos e gritos terríveis ecoaram quando os três cavaleiros, que haviam atacado, caíram no chão. Seus tendões e ossos foram quebrados. O espanto passou pelo rosto gordo de Gus. Fang Xingjian conseguiu causar ferimentos graves nos três cavaleiros apenas atacando-os através do espaço. Suas habilidades eram verdadeiramente insondáveis. Este foi especialmente o caso quando seu ataque não era nada de especial. Eram apenas ondas de choque formadas por correntes de ar atacando através do espaço. Gus foi completamente incapaz de contar a identidade e os antecedentes de Fang Xingjian. O dono da loja, Gus, lançou a Fang Xingjian um olhar malicioso. No entanto, agora, seu lado estava perdendo. Mesmo que seus olhos estivessem cheios de ódio e humilhação, ela ainda se curvou e perguntou mais uma vez: quem exatamente é você? Mesmo que eu levantasse o dinheiro, não posso deixar de saber seu nome, certo? As emoções mais fortes no coração de Fang Xingjian eram fúria e vingança. Normalmente, eles seriam suprimidos e limpos por seu método de cultivo mental, e ele parecia tão frio que seria como se nenhuma criatura viva pudesse se aproximar. No entanto, no momento em que suas emoções explodissem, seria como as batalhas que ele teve na academia da prefeitura e quando ele estava lidando com Sally. Sua crueldade e tirania seriam infinitas. Desta vez, Gus enganou com seu ouro de 90 mil. Durante um momento que era tão crucial para ele, ela atrasou seu impulso. As emoções negativas em seu coração foram inflamadas. Ouvindo as palavras de Gus, Fang Xingjian lançou-lhe um olhar de lado e disse friamente: você acha que é digno de perguntar meu nome? Recebe o dinheiro arrecadado em meia hora. Caso contrário, você pode esquecer de operar esta loja. Se você tiver alguém para apoiá-lo ou qualquer outro truque, apenas traga a todos para fora. Vou levá-los todos. Com as palavras de Fang Xingjian afirmando que ele não estava disposto a se identificar, Gus sabia que esse jovem definitivamente não aceitaria isso. Além disso, ela sentiu que já havia lhe dado respeito suficiente, mas ele tentou pressioná-la uma e outra vez. Isso fez com que as chamas da fúria em seu coração aumentassem cada vez mais. Ela gritou: você é realmente impressionante. Esta cidade de minério de ferro é gerenciada diretamente pelo Great Eastern Region Bureau of Mines. É melhor não procurar problemas para sua família. No momento, Gus ainda tinha leve sensação de que Fang Xingjian era um grande aristocrata de outro lugar. Para ele ousar ser tão arrogante agora, deve haver alguém em sua família que detinha grande poder e status. Ouvindo as palavras de Gus, Fang Xingjian apenas lançou-lhe um olhar e então bateu com o dedo. Uma força física pura perfurou o ar como um explosivo de ar combustível, explodindo na frente do rosto de Gus. O impacto dessa força não foi muito forte, mas com o aprimoramento da intenção da espada incomparável, ela foi muito bem controlada. A explosão afetou os ouvidos de Gus, quebrando seu equilíbrio e fazendo com que ela caísse no chão. Ela tentou exercer força com as pernas, mas com o dano causado aos ouvidos e ao cérebro, ela não conseguiu se levantar por um bom tempo. Robert olhou cuidadosamente para Fang Xingjian.
Quando ele conheceu Fang Xingjian na academia da prefeitura, ele já sabia que Fang Xingjian era uma pessoa que parecia muito fria por fora, mas na verdade era uma pessoa aquecida por dentro. Embora ele geralmente parecesse ser uma pessoa muito fria, uma vez que ele estivesse com raiva, ele seria como um vulcão explodindo. Quando Fang Xingjian tinha acabado de ser um cavaleiro, ele já havia se atrevido a sequestrar Cao Nites bem sob os olhos do diretor da academia Qist. Atualmente, tendo se tornado um cavaleiro outorgado, Fang Xingjian naturalmente seria ainda mais cruel. Até agora, Fang Xingjian nem havia mencionado seu nome. Ficou claro que ele estava determinado a ensinar uma boa lição a Guz e as pessoas por trás dela. Vendo que Guz estava instável e incapaz de se levantar, Fang Xingjian disse indiferente: "Você tem apenas 27 minutos restantes." O rosto de Guz estava cheio de agonia, pois ela só conseguiu se levantar depois de um longo tempo. Ela abriu a boca e estava prestes a xingar, mas foi contida pelo olhar frio de Fang Xingjian. "Se você disser outra palavra, eu vou tirar sua vida." O rosto de Guz ficou vermelho e ela apertou o punho com força. No entanto, ela segurou suas palavras e se virou para ir embora, não ousando mais olhar para Fang Xingjian. Roslin, que ainda estava sob o pé de Fang Xingjian, gritou: "Você se atreve a me deixar ir? Para quem você pode ligar? Cavaleiros outorgados." "Oh! Você está assustado?" Roslin sentiu a pressão em seu rosto diminuir e conseguiu se levantar. Ele rapidamente rolou para longe, ficou de pé, e então olhou na direção de Fang Xingjian. "Se você tem coragem, espere aqui mesmo." Fang Xingjian sorriu e balançou os dedos da espada, fazendo com que o quis da espada surgisse. Roslin soltou um grito de espanto e imediatamente recuou quando todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Ele sentiu que nunca havia corrido tão rápido em sua vida e, em um piscar de olhos, correu mais de 100 metros de distância. Não sentindo nenhum ferimento em si mesmo, Roslin sorriu e disse a Fang Xingjian: "Espera aí. Você é carne morta. Quando eu voltar, vou deixar você se ajoelhar e implorar pelo meu perdão." Antes mesmo de Roslin terminar suas palavras, um relâmpago brilhou no ar e, com um uivo, Roslin recuou mais 10 passos antes de parar. No entanto, ele continuou a olhar para a palma da mão de Fang Xingjian. Na palma da mão de Fang Xingjian, um polegar estava exalando frio, silenciosamente deitado lá. Roslin rapidamente abaixou a cabeça e olhou para a mão direita, apenas para descobrir que, sem que ele soubesse, seu polegar havia sido cortado pela baixa temperatura e ter suor ripple e depois congelado. O efeito congelado impediu que Roslin sangrasse ou sentisse qualquer dor. Fang Xingjian disse calmamente: "Se você colocar de volta em 1 hora, ainda poderá usá-lo. Esperarei por você aqui. Faça com que seu pessoal venha rapidamente." O rosto de Roslin tremeu, seus olhos se encheram de uma louca intenção assassina. Seu polegar havia sido cortado, mas ele não tinha capacidade de regeneração. A menos que ele fosse capaz de avançar e se tornar um cavaleiro da outorga, ele poderia esquecer de usar sua mão direita para utilizar armas. "Rapaz, você está acabado. Você está realmente acabado. Você ofendeu alguém que não pode ofender." Com isso, ele partiu em sua velocidade mais rápida, seu coração cheio até a borda com a intenção de matar ardente. Ele deve deixar aquele cara arrogante cair de joelhos e implorar por perdão antes de matá-lo. Robert olhou para Fang Xingjian. Ele sabia que se Fang Xingjian se nomeasse ou revelasse ataques que os cavaleiros da outorga pudessem fazer, seus oponentes definitivamente não estariam mostrando essa atitude. Ele não pôde deixar de perguntar: "Xingjian, não há necessidade de fazer tanto barulho com isso, certo?" No entanto, Fang Xingjian fechou os olhos e disse: "Já que eles pegaram meu dinheiro, é claro que precisarão cuspí-lo com juros incluídos. Não tenho tempo para brincar com eles." Os cavaleiros e a outorga dos cavaleiros foram muito rápidos. Em 20 minutos, 2 grupos de pessoas já haviam cobrado. Ao lado de Gus, havia um homem de meia idade com uma constituição forte e cabelos levemente grisalhos. Ele era irmão de Gus, o vice-chefe do Bureau de Minas da região Great Eastern, Daniel. O grupo que atacou diante deles parecia ainda mais agressivo, desencadeando camadas de campos de força reduzidos sem se importar. Eles empurraram a multidão, derrubando pessoas e cavalos. 2 cavaleiros outorgados cercaram Fang Xingjian à sua esquerda e direita no momento em que chegaram ao local.
Os irmãos Dolon e Dolong do Flowing Water Dojo. Ouvi dizer que o Flowing Water Dojo tem tentado arduamente atrair o assistente do governador no que diz respeito a obter os direitos de acesso ao Manual do Cavaleiro. Parece que eles estão aqui para defender Roslin desta vez. Suspiro. A loja de alquimia anterior ofendeu as pessoas do Flowing Water Dojo. No final, um grande incêndio queimou todos os 22 membros de sua família vivos. Esses dois irmãos são extremamente cruéis. Esse rapaz vai estar em apuros. Roslin se aproximou com um sorriso torto, olhou para Fang Xingjian e disse: Rapaz, meu pai é o assistente do governador da região do Great Eastern, Crele. Se você se ajoelhar e implorar por meu perdão agora, ainda posso poupar sua vida. Ele pensou que a razão de Fang Xingjian ter batido nele antes era porque Fang Xingjian não sabia quem ele era. A razão pela qual Roslin se conteve de mencionar o nome de seu pai até agora foi porque ele estava preocupado que Fang Xingjian tentasse escapar. O irmão mais velho de Gus, Daniel, balançou a cabeça e pensou consigo mesmo: Crele é considerado um grande talento de sua geração, mas pensar que ele tem um filho assim. Ao pensar nisso, ele lançou um olhar para Fang Xingjian. De repente, seu semblante mudou, e mais de 10 tipos diferentes de emoções passaram por seus olhos. Seu coração afundou. É ele. Droga, como Gus se envolveu com esse diabo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.